Fala galera, seja bem-vindo a mais um videozinho aqui do canal do Renan Streamer. Pra quem não me conhece, meu nome é Renato Streamer. E tá começando mais um videozinho aqui do canal, só que dessa vez é diferente. Eu estou com um quadro novo que se chama Streamer Cash, onde cada dia da semana não, vamos supor, vou escolher um dia da semana, vamos supor na segunda e quarta. Segunda e quarta-feira vai ter um videozinho novo no canal, onde eu vou trazer convidados aqui pra gente bater um papo sobre experiência com Deus, pra bater um papo sobre alguns temas que a gente vai lançar no meio da semana e vai até lançar caixinha lá no Instagram pra vocês. Então deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto e é nóis. E o convidado de hoje aqui é o Murilo. Fala aí, Murilão. Sou Joey. Murilão, aí eu chamei ele pra participar do primeiro quadro aí, do Streamer Cash. Porque ele tá cheio de experiência com Deus pra contar pra gente. Cheio. E eu falei, Murilão, precisamos de um tema. Aí ele falou, vamos falar sobre o perdão total de Deus. Então, esse vai ser o tema, né, não, Murilão? Esse vai ser o tema. Tema top. Total. Então, deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis, e roda a vinheta aí. Fui. All I wanna do is make my mama proud. Never wanted to let my mama down. Staring from the ground, looking at the clouds. A million views later, look at me now. Look at me now. E é isso aí, galera. Começamos os videozinhos aí, Murilão. O que você solta aí? Você que deu o tema aí sobre o perdão completo. Vamos falar sobre três tópicos. 6 tópicos do Sobre o que é o perdão completo, como faço para me ser perdoado e quais as coisas que me impedem não de ser perdoado, mas as coisas que me levam a pensar não ser perdoado por Deus. Vou colocar 4 então. 4. Os benefícios de ser perdoado. Isso. Então vamos começar primeiro. Qual que é o primeiro mesmo que eu já esqueci? O primeiro é O que é o perdão total? o que é o perdão total. Amém, então. O perdão total, ele tem várias características ali que podem indicar o que é um perdão total. Entendeu? Mas o perdão total, ele vem diretamente da onde? Do sacrifício de Jesus. Então, o perdão total, ele começa a partir do momento que Jesus, ele se sacrifica naquela cruz para que a gente possa ser perdoado. Então, a gente sabe muito bem que antes de Jesus vir, o diabo, ele tinha um grande poder sobre a terra, vamos dizer assim. E todas as pessoas estavam destinadas ao inferno, todas estavam lá pecando e tudo mais, tanto que Deus, ele ficou mais de 400 anos sem falar com ninguém. Por quê? Porque o mundo já estava lá imundo, sujo. Então, todos nós éramos pecadores destinados ao inferno. Mas a partir do momento que Cristo, ele morreu na cruz e ele se sacrificou, o sangue dele nos perdoou, entendeu? Então, o sacrifício de Cristo naquela cruz, na obra do Calvário lá, foi a que indicou, que deu início ao perdão total, que é o perdão total até hoje, né? Não deu início, mas como concretizou. Então, o perdão total, ele não é algo que vai acontecendo com o tempo, ele já aconteceu. Nós somos perdoados de tudo, entendeu? Então, o perdão total é o quê? É o fato de a gente saber que Jesus, ele morreu na cruz e ele levou junto com ele todos os pecados que a gente tinha, entendeu? Então, tipo, tudo aquilo que a gente fez ontem, que a gente fez hoje, que a gente vai fazer amanhã, a gente é perdoado independente de tudo, entendeu? Sim, uma vez perdoado, perdoado para sempre, Uma vez né? perdoado, Então, perdoado pra não sempre. tem como Deus perdoou, você fez de novo, Deus perdoou. Mas Deus perdoa uma vez perdoado, perdoado para sempre, gente. Então não tem essa, Deus me perdoou hoje, mas amanhã se eu cair, Deus não vai me perdoar. Não, Deus te perdoou. Até ano que vem que você vai pecar, Deus já te perdoou. O segundo aspecto era o que, Murilão? Forma de ser perdoado. Como que eu faço para chegar e hoje eu pequei, primeiro você tem que saber o que é pecado. E eu tô muito mal e eu me sinto que eu não tô. Ninguém me ama, me sinto que ninguém me perdoa, ninguém gosta de mim. E o que fazer, Murilão? Quando
tá nesse ápice, quando chegou nesse nível de eu não tenho saída, eu tô encurralado, tô dentro de uma caverna. O que fazer pra ter esse perdão? Então, o pecado, ele começa de certa forma quando a gente na verdade, a gente se sente, a gente quer ser perdoado em um momento onde o pecado, ele é evidente na nossa vida. Então, agora que, vamos dizer que a gente se converteu, eu e o Renatão aceitamos Jesus, aí o Renatão já tem a longa caminhada. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele entrou dentro do Renato, as coisas que ele fazia no mundo, ele não ligava. Então, eu mesmo, eu quando fazia as coisas no mundo, pra mim aquilo ali não dava um peso na minha consciência, eu cometia os pecados e aí, pra mim, não tinha problema nenhum. Mas a gente se sentir mal com o pecado, a gente falar assim, meu Deus, olha o que eu fiz, é uma evidência que o Espírito Santo ele mora dentro de nós, entendeu? Então, quando a gente se sente, a gente pesa a consciência por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente cometeu, é uma evidência que o Espírito Santo ele tá agindo dentro do nosso coração. E a nossa força da consciência vem e bate firme, entendeu? Mas, tipo, uma das formas para que a gente possa, vamos dizer assim, buscar esse perdão é a gente confessando, entendeu? Então, é óbvio que Jesus, como ele é onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Então, a partir do momento que ele já sabia que você ia pecar lá, sabia que você ia pecar amanhã, sabia que você ia pecar 10 anos lá na frente, mas da mesma forma que ele diz mesmo da Bíblia, se você confessar o pecado um ao outro, você será perdoado. Então, o Senhor, ele quer ouvir da sua boca para que você possa ser perdoado. E é muito fácil a gente fazer assim, vamos supor, eu pequei lá, tudo mais, fiz um pecado, e aí na minha cabeça eu penso assim, sou perdoado. Pronto, acabou. Você é perdoado? Você é perdoado. Mas você tem que se confessar ao Senhor. Você tem que chegar no Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa por esse pecado. Eu fiz isso, pequei contra ti, contra os céus. E isso já não me pertence mais. Eu sou totalmente perdoado a partir da sua obra. Entendeu? Então, a Bíblia diz que a partir do momento que Cristo morreu na cruz, nós morremos junto com ele. E Cristo, ele levava junto com ele todos os pecados. Então, se ele levava junto com ele todos os pecados e ele morreu e deixou os pecados para trás, automaticamente a gente deixou também. Mas uma coisa, ela é óbvia. A gente não tá, como eu posso dizer, livre do pecado. A gente ainda tá submisso a cair. Até porque nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas a partir do momento que a gente entende que nós somos libertos disso, que nós somos perdoados disso, nós confessamos ao Senhor que nós somos perdoados a partir de todos os pecados, entendeu? Então, tipo, a gente peca, e por muitas vezes a gente peca, a gente tenta se esconder. E isso é a pior coisa de todas. Adão, ele se escondeu atrás de uma árvore, atrás da figueira lá, não sei se era a figueira que ele colocou a planta que ele pegou. Acho que acredito que sim, seja. Não sei, então se eu estiver falando heresia aí, me desculpa. Mas ele se pegou uma planta lá e se tampou com aquela planta, por quê? Porque ele se escondeu diante do Senhor. Deus, quando ele pergunta assim, onde está você, Adão? Ele queria saber onde Adão estava, por quê? Porque o Adão ele tinha que se confessar diante do Senhor. Deus, ele já sabia que Adão ia pecar. Deus já sabia que Adão tinha pecado. Mas ainda assim ele deu uma oportunidade. E o Senhor ele tem nos dado oportunidade todos os dias para isso. Entendeu? O que você acha, Renato, sobre isso? Cara, e lembrando, é muito bom lembrar que, né? Eu sinto que eu devo perdoar você. Perdoar, né, não vai haver com sentimentos, vai haver com decisões. Se você tomar uma decisão de falar, me perdoa. Porque, querendo ou não, decisões que você toma de sentimentos. Hoje eu escolho perdoar o Murilo, porque eu tô sentindo paz. Mas amanhã, se o Murilo pisar no meu pé de novo, no meu Jordan, eu não vou perdoar ele, porque eu não tô me sentindo mais paz. Mas não, com Deus não. Com Deus é decisão. Tudo que você tem que fazer é decisão. Toma uma decisão de ser perdoado hoje por Deus. Toma uma decisão de se sentir perdoado por Deus hoje, entendeu? Último tópico que você falou? Mãe, vamos continuar falando desse aqui, que esse aqui é Sim, então interessante. bora. Esse aqui é Então bora. interessante. Então tem uma frase que o Senhor me deu um dia que, qualquer oportunidade estou falando, que com Jesus não existe quase. Então, Sim. com Jesus não existe que a pessoa é quase perdoada ou que a pessoa Exatamente. é perdoada. Com Jesus, ou ela é perdoada, ou você perdoa ela, ou ela não é perdoada. Ou ela é salva ou ela Entendeu? não é salva. Então, tipo, não tem essa de você falar assim, de Jesus olhar pra você é quase perdoado. Não, você é totalmente perdoado a partir do sacrifício dele, entendeu? Mas como a gente consegue ativar esse perdão na nossa vida? Aceitando Jesus. Exatamente. Independente se você é perdoado, até mesmo aquelas pessoas que são ímpias, que estão vivendo ali no mundo, que estão ali praticando, tendo a prática do pecado como algo que favorece elas, vamos dizer assim, porque o pecado nos favorece, irmãos. Isso é óbvio. Nos Verdade. favorece de uma maneira negativa, mas favorece. É inegável que o pecado ele é algo bom. Porque se o pecado não fosse algo bom, a gente não praticaria. E isso é meio óbvio. Mas pra gente conseguir e a gente se adaptar com o perdão completo, o que a gente precisa fazer? Aceitar Jesus como único suficiente Salvador. Até porque a Bíblia mesmo diz que a partir do momento que nós aceitamos ele, nós somos justificados e purificados por meio do sangue dele, entendeu? Então o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi para, como eu posso dizer, não foi para que você continue pecando
com a consciência limpa. Foi para que você aceite e que você caminhe o caminho do Senhor. O pecado, ele vem através da nossa carne. Então a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, aquele que quer me seguir, tome sua cruz e negue-se a si mesmo. A partir do momento que nós negamos a nós mesmos, a gente nega nossas vontades. E as nossas vontades, elas levam ao pecado. Então, a partir do momento que a gente toma a nossa cruz, da mesma forma que Jesus tomou a cruz dele, tomou lá a cruz que nem era para ele, era para Barrabás, que era o dobro do tamanho dele, mas ainda assim, nem era nem para Barrabás também, era para todo mundo. Era pra geral, era para geral, pra todo mundo. entendeu? Mas da Até, mesma forma, até as pessoas que não eram nascidas naquela época era pra todo mundo. era para todo mundo. Até os seus filhos. É pros seus filhos. Ele morreu pros seus filhos também. O pecado, ele é completo, entendeu? Então, tipo, não faria sentido a gente ver que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. E a gente tem que prevalecer que ele é justiça. Então, não faria sentido Jesus morrer só por quem era nascido naquele tempo. Verdade. Não faria sentido, até porque é um Deus justo. E aí as pessoas que iam nascer depois iam fazer o quê? Não seriam perdoadas, e aí não faria sentido. Mas a partir do momento que Jesus ele foi lá e ele falou assim, está consumado, ele perdoou todas as gerações e foi indo, foi indo. Então, hoje, eu tô aqui, eu tenho 15 anos. Renatão já tem aí 20 e poucos, né? 26? 26 anos. 26 anos. Então, Renatão daqui a pouco vai ter um filho aí, em nome de Jesus aí. Deus vai mover sobre a vida dele. Ou 3. Vai ter 3, vai ter quantos Deus mandar. E da mesma forma que o Renato ele é perdoado hoje, o filho ou a filha dele, que daqui uns anos vai nascer, e não importa quanto tempo, vai ser perdoado também. Exatamente. Entendeu? Aí entra na questão do quê? Do terceiro tópico, do último tópico Último que a gente quer lançar, que é os benefícios do perdão. Entra o quê? Você foi perdoado através da graça de Deus. Então, quando a gente é perdoado, o Senhor ele nos diz lá na Bíblia que toda condenação foi junto com ele. Então, é muito óbvio quando você peca, você se sentir condenado. Isso é óbvio. Você se sente condenado até pelas pessoas que não estão te vendo. Até mesmo quando você for fazer alguma coisa errada, você se sente muito mal depois. Então, tipo, já aconteceu experiências, testemunho de mim mesmo, assim, já aconteceu experiências onde um dia antes do culto eu fazia alguma coisa, que aquilo ali era ruim, que era um pecado, pecava, e aí no outro dia o Senhor me mandava orar por alguma pessoa, e aí eu me sentia condenado, porque eu falava assim, nossa, mas ontem eu tava fazendo isso, e agora o Senhor tá me mandando orar por alguma pessoa, e aí a condenação ela vinha, a acusação ela vinha, e o diabo ele é feito pra acusar a gente, entendeu? O diabo ele não quer que a gente aceite que a gente é perdoado, ele quer que a gente entenda que a gente é acusado, ele vai nos acusar, e pra ele todas as coisas que a gente cometer vai ser um benefício pra ele, mas vai ser algo negativo pra gente, entendeu? Então, tipo, o diabo ele nunca vai querer que você fale assim, nossa, perdão, Senhor, eu pequei aqui, mas ainda assim a sua graça é aquilo que me basta, a sua graça é aquilo que me purifica, então eu vou orar pela vida dessa pessoa, porque a partir do momento que é melhor dar do que receber, eu vou ser purificado junto com ela. E assim por diante. Então, por muitas vezes a gente se sente acusado por algo, e a gente se sente mal por algo, mas a gente tem que lembrar que um dos benefícios do perdão como eu posso dizer, a reconstrução de uma família, vamos dizer assim, a restauração com Cristo, entendeu? Então, quando a gente perdoa, quando nós somos perdoados, porque a Bíblia também diz, aqueles que não perdoarem não serão perdoados, entendeu? A gente esqueceu de falar esse ponto, mas a partir do momento que você não perdoa, eu não perdoei o Renato tá lá e ele fez alguma coisa pra mim que me amargurou há muito tempo atrás, e eu não perdoei ele, o perdão não tá sobre a minha vida. Isso é uma verdade, entendeu? Porque não seria justo eu ser perdoado, mas eu não perdoar o Renato por algo que ele cometeu. Até porque o Senhor, ele foi totalmente justo naquela cruz e ele levou sobre ele algo que nem era pra ele, entendeu? Então, tipo, se Jesus, que ao leito da morte lá, ele tava lá morrendo, ele falou assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, quem sou eu pra não perdoar o Renato? Exatamente. Quem sou eu pra não perdoar minha mãe por ter falado algo? Quem sou eu pra não perdoar meu pai por ter feito algo? Então, a partir do momento que nós não aceitamos o perdão, nós não perdoamos as pessoas, a gente também não é perdoado, entendeu? Então, por muitas vezes a acusação ela vai vir sobre a nossa vida, a condenação ela vai vir sobre a nossa vida. Às vezes a gente vai achar que a gente está amaldiçoado por ter pecado, mas Cristo já levou tudo naquela cruz. Então, a única coisa que a gente precisa aceitar é o sacrifício do Senhor. A única coisa que a gente precisa aceitar é o sacrifício do Senhor. Então, algo que o perdão ele traz sobre a nossa vida é a plenitude. O perdão ele traz a plenitude, o perdão ele traz a restauração, o perdão ele traz a salvação sobre a nossa vida, entendeu? A paz. Então, é muito fácil, tipo, hoje eu já entendi isso, eu tenho uma verdade dentro do meu coração,
E eu sei que a minha natureza é pecaminosa e em alguma hora ou outra eu vou tropeçar, vou escorregar, até porque Verdade. a única pessoa que não pecou na terra foi Jesus. E ainda assim pecou, né? Vamos dizer assim, porque ele levou todos os pecados sobre ele. Então, Exatamente. O meu, o seu, o dele, o nosso, todos. todos. Então tava lá sobre ele lá, todos. E olha que ele nem pecou, entendeu? Mas, tipo, eu sou muito propício, nós somos muito propícios a cair. Mas da mesma forma que eu entendi que eu sou propício a cair, eu entendi que o Senhor, ele tá lá pra me levantar. Entendeu? Então, tipo, a partir do momento que eu entendo que o perdão, ele já é completo sobre a minha vida, o que eu vou fazer hoje e o que eu vou fazer amanhã, eu entendo que tá perdoado. Mas isso não leva você a pecar sem consequências. Entendeu? O que você acha Exatamente. sobre isso, Renato? Eu concordo com você, cara. Lembrando, você é filho amado. Você é filho amado de Deus. Lembra disso. Deus, ele te ama. Deus, ele já te perdoou naquela cruz. A cruz que era pra mim, que era pro Murilo, que era pesada pra gente carregar, Cristo falou: não, eles não vão carregar, eu vou carregar. Então, você foi perdoado por Deus. Você foi derramado sobre você um perdão eterno. Eterno é pra sempre, gente. A palavra já diz eterno, é pra sempre. Você foi perdoado pra sempre. E não, Murilo, tem alguma coisa, algum Isso. testemunho pra falar? Eu ia continuar a linha de raciocínio, mas eu me Sim. perdi aqui na linha de raciocínio. O que eu tava falando mesmo? Tá falando da cruz de Cristo Não, aqui. a gente já falou sobre isso, né? Eu tava As falando sobre benefícios, os benefícios, mas eu tava falando sobre algo. Eu tava falando sobre. Ah, deixa eu voltar aqui o ponto em questão de perdoar. Tem um versículo aqui que ele diz sobre isso, que é Mateus 6, 14, do verso 14 até o verso 15. Pois se perdoarem a ofensa um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui já diz, se eu não perdoar o Renato por aquilo que ele me ofendeu, e o Renato não me perdoar por aquilo que eu ofendi ele, o Senhor não vai nos perdoar. Por quê? Porque o perdão ele é completo, entendeu? Porque o perdão ele é total, ele é a totalidade. Nós somos perdoados por Deus, mas do mesmo jeito que eu sou perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o Renato. Então, o Pedro ele diz uma pergunta para Jesus depois, em questão de tipo, se calma aí. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o que quer dizer? Que você sempre deve perdoar o irmão. E o perdão, ele não é algo que vai acabar uma hora ou outra. Então, da mesma forma que o Renato tá aqui e ele fez alguma coisa sobre mim, ele fez alguma coisa pra mim, falou alguma coisa pra mim que me ofendeu, independente daquilo que ele fez, eu tenho que perdoar ele. E eu não, por mais que ele faça isso repentinamente, eu tenho que perdoar ele. Então, da mesma forma que Jesus nos perdoa, irmãos, porque da mesma forma que o Renato ele pode me ofender várias vezes, a partir do momento que o Renato tá me ofendendo, ele tá ofendendo Jesus também, Exato. porque nós somos filhos. Então, da mesma forma que eu ofendo o Renato, tá ofendendo Jesus também, entendeu? Então, tipo, se a gente se perdoa, o Senhor nos perdoa. Esse, como eu posso dizer, é o benefício de você perdoar um ao outro. E um dos benefícios, o perdão ele tem vários e vários benefícios. E isso são coisas que devem vir sobre a nossa vida como uma verdade, entendeu? Então, porque Jesus, ele mesmo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente não for confiar na verdade que é Cristo, que ele mesmo diz que nós somos perdoados a partir daquilo que ele fez, a Bíblia nos diz que nós somos perdoados por aquilo que ele fez, nós somos justificados pelo sangue dele, então se a gente não se apropriar disso, a gente não está se apropriando da verdade. E a verdade é quem? Jesus, entendeu? Exatamente. Então, queira hoje se sentir perdoado por Deus. Queira hoje tomar a decisão, eu perdoo. Porque se você não perdoar, você vai estar amarrado na pessoa. É como uma corrente espiritual. Então, queira hoje quebrar essa corrente espiritual. Falar, Deus, eu perdoo essa pessoa. Liga pra essa pessoa. Fala, ó, eu te perdoo. Você não sabe o que você fez pra mim. Muitas vezes é assim. O Murilo não sabe que ele me magoou. O Murilo não sabe que ele me ofendeu. O Murilo não sabe que ele destruiu meus sonhos ou algo do tipo. Só que eu liberando perdão sobre a vida dele, falando, Murilo, aconteceu isso, isso e isso, mas eu libero perdão sobre a sua vida. Então eu quero me consertar diante do Senhor, diante de você. Portas serão abertas, correntes serão quebradas. Então não deixe Satanás e seus demônios fechar seus olhos em relação a isso, em relação a perdão. Entendeu? E é sobre, né? E é sobre isso, Somos mas perdoados e somos vamos perdoados. perdoar, cara. Mas muitas vezes a gente se sente, como eu posso dizer, na verdade o último ponto era os benefícios, mas o terceiro ponto que você tinha falado do tópico era que às vezes a gente não se sente perdoado. É verdade. E isso é muito verdade, porque às vezes a gente pode estar em um momento de dificuldade, onde a gente olha assim pra nós mesmos e fala assim, nossa, mas eu não mereço esse perdão. E a gente não merece. A gente nunca mereceu e a gente nunca vai merecer. Por isso que a graça, ela é o quê? Favor imerecido.
Então Cristo, ele morreu não porque nós merecíamos, mas porque ele queria nos perdoar, ele tinha uma misericórdia sobre nós, ele derramou sua graça sobre nós. Então por muitas vezes na nossa vida a gente vai olhar e falar assim, nossa, mas Deus, ele nunca vai me perdoar sobre isso. A gente vai lá e peca, a gente faz algo que é terrível, assim, a gente faz algo terrível, e a gente olha assim e fala, mas não tem mais volta. Deus não vai nos perdoar sobre isso, mas o Senhor, ele vai nos perdoar. Nós já somos perdoados sobre isso, entendeu? Então, o pior pensamento que você ter depois de pecar é que você não é perdoado. O melhor pensamento que você pode ter depois de pecar é que o Senhor, ele te perdoou e você se confessar diante dele. O Senhor, ele sabe o que tem na sua mente, ele sabe o que tem no seu coração. Mas a partir do momento que você se entrega diante dele, você fala assim, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu não mereço seu perdão, mas o Senhor me perdoou e eu me aproprio disso. O Senhor, ele não quer que você, como eu posso dizer, você negue o sacrifício dele. Então, mas vamos imaginar que, vamos fazer a analogia aqui de um emprego. Vamos imaginar que o Renatão, ele tá querendo arrumar um emprego pra mim. E aí o Renatão, ele se esforça, se sacrifica lá, vamos dizer assim, pra arrumar um emprego pra mim. E aí ele arruma um emprego pra mim. Glória a Deus por isso. E aí eu tô lá trabalhando e algum dia acontece uma falha e eu acabo errando no meu emprego. E aí eu falo assim, nossa, eu não mereço, eu não nasci pra viver isso, eu não quero mais esse emprego e eu me demito. E aí o sacrifício do Renato, ele vai valer o quê? Exatamente. Não vai valer nada, entendeu? Foi em vão. Foi em vão. O Renato, ele trabalhou, ele se esforçou, ele foi lá, fez tudo que ele podia dar, ele deu tudo de si pra me Deu a cara arrumar a um tapa. emprego, entendeu? Pra mim arrumar um emprego. E da mesma forma que eu, vamos supor que eu era um preguiçoso, e aí eu falava assim pro Renato, Renato, eu quero trabalhar, mas eu tô com uma preguiça de entregar currículo, Dormia na hora do trabalho. tô com uma preguiça de fazer nada, e aí acontece alguma coisa e o Renato, ele arruma um emprego pra mim, e aí acontece alguma coisa dentro desse emprego, e aí eu falo assim, não sirvo pra isso mesmo, eu vou sair daqui, nunca mereci esse emprego, e sai daqui, pá, e você se demite, sai. E aí o Renato, ele fica como? Ele fica frustrado com você. Por quê? Porque você jogou todo o sacrifício dele fora, entendeu? É a mesma forma que, vamos imaginar que você vai dar um presente pra alguém que você gosta muito. E aí você dá um presente pra pessoa que você gosta muito, era o último centavo que você tinha dentro da sua conta. Aí a pessoa vai lá, pega e taca no chão o seu presente. Seria um sacrifício em vão. Da mesma forma que Cristo fez por nós o sacrifício. Mas a partir do momento que a gente não entende que a gente é perdoado, a gente faz o sacrifício de Cristo em vão. Entendeu? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi para nos salvar e nos perdoar, nos justificar de todo pecado. Então, se a gente não se apropria disso, se a gente não vive isso, a gente não tá jogando o sacrifício de Cristo em vão. Então, aquilo que ele fez ou deixou de fazer, pra gente não tem peso. Entendeu? Isso é verdade. E Murilão, pra finalizar, um conselho que você deixa pra sua geração, porque você tem 15 Minha anos, né? geração. Então, aonde Satanás mais investe é nessa adolescência, né? De 15 anos, 14, começando dos 12 pra frente, onde Satanás coloca vários empecilhos, várias brigas entre familiares, pai brigando com a mãe, os jovens se sentindo rejeitados pela sociedade e tudo mais. Então, qual o conselho que você deixa para pessoas que você já passou por isso, né? E hoje você tem Cristo, então hoje você foi liberto completamente disso, dessa acusação, então não há mais condenação sobre você. Uhum. Mas para sua geração, o que você deixa de conselho, tipo, ó, faz isso, sobre o perdão, faz isso, que vai ter sucesso na sua vida, que Deus vai mover, entendeu? Amém. Eu vou dar 2 conselhos, assim. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, até porque eu tenho 2 anos só de caminhada cristã, mas querendo ou não, o Senhor, ele já liberou experiência sobre a minha vida. Então, o primeiro conselho eu dou para aqueles que não se converteram ainda. Abre o seu coração, entendeu? Abre o seu coração para que o Senhor, ele entre. Então, por muitas vezes a gente tá com o nosso coração fechado por algo que aconteceu na nossa vida, por experiências. Irmãos, eu já frequentei igrejas, vamos dizer assim, que eu fui mal recebido. Fui mal recebido, as pessoas me receberam de certa forma e aquilo ali, por um instante, vamos dizer assim, magoou meu coração. E eu acabei me fechando o coração para isso. Então, o que eu fiz? Eu associei ao que as pessoas tinham feito naquela igreja, que as pessoas tinham me tratado daquela forma, ao que Cristo me trataria. Então, se eu falei assim, se os filhos de Deus estão me tratando dessa forma aqui, é porque Deus vai me tratar dessa forma aqui também. E eu fechei meu coração. Então, por muitas vezes, Jesus, ele tá batendo na nossa porta, tanto que tem um versículo que diz, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O que o Senhor quer dizer sobre isso? O Senhor, ele tá fora da sua vida, mas a partir do momento que ele tá batendo na sua porta e você ouvir aquilo que ele quer falar sobre a sua vida, você abrir, dá uma brechinha assim, o Senhor, ele só precisa de uma brecha. Fala assim, faz uma oração na sua casa, fala assim, Deus, por favor, tá acontecendo isso, mas mostra que você é o Deus.
Mostra que você é soberano sobre tudo. Pronto, acabou. O Senhor, a partir do momento que você já deu essa brecha, que você abriu seu coração para isso, o Senhor ele vai operar da sua vida de uma maneira sobrenatural. Então, para você que não se converteu ainda, para você que não experimentou as coisas do reino de Deus, abre o seu coração. Então, nesse tempo, as redes sociais, tudo tem influenciado muita gente a fechar o nosso coração para Cristo. Verdade. Entendeu? Tudo. Qualquer coisa aonde você for, as pessoas estão tentando fechar seu coração para as coisas de Deus. Mas o Senhor ele só precisa de uma brecha. Assim como Satanás só precisa de uma brecha para entrar na sua vida, o Senhor só precisa de uma brecha para entrar na sua vida. E ele só vai entrar na sua vida quando ele te permitir, quando você permitir. Então, por mais que você não acredite nele, mas se você estiver passando por uma dificuldade, bota seus joelhos no chão e fala assim: Senhor, eu acredito que se você existe mesmo, transforma isso aqui na minha vida. Pronto. O Senhor ele vai operar. Ele vai operar de uma forma sobrenatural. E para você que já tem já se converteu, já tá aí recebendo da palavra do Senhor, viva debaixo da palavra dele, viva debaixo das promessas. Então o Senhor ele vai liberar a palavra sobre a sua vida, ele vai liberar promessas sobre a sua vida, ele vai liberar um chamado, um propósito sobre a sua vida e viva debaixo disso. Viva a partir disso, entendeu? Porque a partir do momento que você entende que você tem um chamado, que o Senhor te escolheu para algo, fica muito mais leve você praticar as coisas. Então, Davi, ele tinha chamado para ser rei, mas ele viveu 13 anos sendo perseguido, 13 anos vivendo as batalhas mais tensas da vida dele, mas ainda assim ele se reanimou-se no Senhor em todas as batalhas e continuou firme. Por quê? Porque ele vivia debaixo de uma promessa. O Senhor falou assim, o Senhor ungiu ele como rei, falou assim, você vai ser o próximo rei de Israel. Então, ele foi, é Israel, né? É de Israel, eu acho. Mas você vai ser o próximo rei de Israel. Então ele viveu debaixo de uma palavra. E por mais que ele esteja passando por uma dificuldade mais grande, lá na caverna de Adulão, onde também lá onde as casas foram queimadas e as filhas saqueadas, a esposa saqueada, do mesmo jeito, o Senhor foi lá e ele se reanimou-se no Senhor, e o Senhor foi lá e falou assim: você tem uma promessa, eu tenho algo liberado sobre você. Então só acaba quando eu digo que acaba. Então, viva debaixo disso, entenda isso. Por mais que o chamado ele possa ser difícil, e ele vai ser complicado, não vai ser nada fácil, até porque a porta é estreita, mas da mesma forma que não vai ser fácil, o jugo que o Senhor tem sobre você, ele é leve, o fardo ele é leve, entendeu? Então, vai ser difícil, mas a partir do momento que você entende que você está vivendo debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, você não tem por que desapegar dela. Entendeu? Então, da mesma forma que o Renato tem uma palavra, eu acredito que ele tá vivendo para isso. Por quê? Porque se ele falar assim, no dia mais difícil dele, quando ele estiver lá, sem força para levantar da cama, ele pensar assim, falar assim: o Senhor me prometeu isso, então não tem por que eu estar aqui. Não tem por que eu estar aqui nessa situação. Verdade. Não tem por que eu estar aqui sofrendo com isso. Então, se o Senhor me prometeu, eu vou levantar e vou em busca daquilo que o diabo me roubou. Entendeu? Então, não desista das coisas que Deus tem para você. Então, por mais que você passe muito tempo vivendo algo, muito tempo querendo algo, se o Senhor te prometeu, ele é fiel para cumprir, entendeu? O Senhor ele nunca vai mentir para você, ele nunca vai se arrepender de te dar algo, até porque ele é justo e ele sabe das melhores coisas dele. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Então, aceite a vontade de Deus sobre a sua vida e viva debaixo das promessas. E é isso. E é isso, pra finalizar, eu quero falar pra você que você não está sozinho. Não queira andar sozinho, não queira carregar o fardo sozinho. Queira ser perdoado por Deus. Sinta-se perdoado por Deus. Você já é perdoado por Deus. É isso aí, Murilão. É isso aí, Muito cara. obrigado pelas Isso. palavras. Então, deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal. E agora é um novo quadro, cara. É um novo quadro aí. Eu já vai aparecer de novo, rapaziada. Logo mais ele aparece de novo aí contando várias experiências, outros temas. Então se você tiver temas aí, comenta bastante temas aí que eu trago uma pessoa pra vir falar sobre esse tema. Fechou? Então deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto e é E é nóis. isso, rapaziada. Até o próximo StreamerCast. Fui. Murilão, coisa boa, moleque. Deus é bom, cara. Falou mesmo, viu?